Durante todos esses anos que eu trabalho com criatividade, uma das coisas que mais assombra minha cabeça é o tédio. Eu já gravei 11 vídeos para esse canal, e se eu parar para pensar em como cada ideia apareceu, quase 80% delas não vieram na frente do computador. Vieram almoçando, lendo, deitado no chão, descansando. Vieram em momentos que eu não estava tentando ter nenhuma ideia. E isso não era coincidência. Era o único jeito que funcionava para mim. Porque toda vez que eu sentava para forçar uma ideia, ela não vinha. E toda vez que eu parava de procurar, ela aparecia. E aí eu comecei a entender que o tédio não é o inimigo da criatividade, ele é a casa das ideias. Sábado passado eu fiquei deitado ali no chão da sala uns 10 minutos sem fazer absolutamente nada. Sem celular, sem vídeo, num absoluto silêncio. E sabe o que aconteceu? Me bateu uma culpa enorme, como se eu estivesse desperdiçando meu tempo. E ao invés disso eu devesse estar editando, gravando, fazendo alguma coisa útil. Aí eu fui lá e peguei o celular, porque pelo menos assim parecia que eu estava fazendo alguma coisa útil, mesmo que fosse olhar para o Instagram por 20 minutos sem absorver nada. E a gente foi crescendo com a ideia de que parar é preguiça. Pessoa produtiva é pessoa ocupada. E isso foi entrando na nossa cabeça de um jeito que a gente não consegue ficar 5 minutos com os próprios pensamentos sem sentir que tá errando nisso. Mas eu comecei a reparar que os momentos que eu tinha mais clareza e que as ideias mais apareciam eram nos momentos que eu não estava fazendo absolutamente nada. Talvez o problema seja que a gente nunca entendeu a diferença entre descansar a cabeça e desperdiçar tempo. E se a gente tem medo de não fazer nada, o celular resolveu isso de uma forma muito conveniente. Qualquer segundo ele tá lá e a gente nem percebe mais o quanto que isso tá custando. Essa semana eu tava esperando para atravessar a rua e eu nem tinha chegado na faixa de pedestre ainda e meu celular já tava na minha mão. Nem pensei, foi automático. Daí eu fiquei pensando em quantas vezes eu faço esse movimento automático por dia. Fila, elevador, semáforo, banheiro. É literalmente dezenas de momentos que eu passo por dia que eu poderia estar com a cabeça livre e eu troco tudo isso por um scroll infinito que não vai me levar a lugar nenhum. E eu não tô falando que o celular é o inimigo, porque eu uso o meu o tempo todo e provavelmente você também. Mas tem uma diferença entre usar o celular com intenção e usar para fugir do silêncio, para matar o tédio. E na maioria das vezes a gente tá fazendo a segunda opção sem nem perceber. E o que a gente perde com isso? Perde exatamente o momento em que a cabeça tá livre para fazer a conexão das coisas, para ter aquela ideia que você fica forçando na frente do computador e não vem. Porque a ideia não aparece quando você manda ela aparecer. Ela só aparece quando você para de procurar. E quando a gente para de preencher esse espaço vazio, algo interessante começa a acontecer. As ideias começam a aparecer exatamente onde você menos esperava. Toda a ideia boa que eu tive para esse canal, ela não apareceu na frente do computador. Ela apareceu no banho, enquanto eu tava lavando louça, enquanto eu tava indo deitar para dormir. E eu acho que você já passou por isso também. Aquela solução que você precisava o dia todo e de repente quando você para de pensar nela, você tá lá tomando banho, fazendo qualquer coisa aleatória e de repente a solução para o seu problema aparece do nada. E existe uma explicação para isso. Quando você está fazendo uma tarefa mecânica, uma coisa que seu corpo faz sem precisar pensar muito, uma coisa meio que no automático, o seu cérebro começa a entrar num estado diferente. Ele para de focar e começa a conectar. E é exatamente aí que as coisas interessantes começam a acontecer. Imagina que sua cabeça é mais ou menos um navegador que você usa para acessar a internet e tem um monte de aba aberta, focado em resolver uma tarefa específica. E ela não consegue ver o problema como um todo. Mas quando você fecha todas as abas, ele começa a organizar as coisas sozinho. E às vezes essa organização vira uma ideia que você nem imaginava que tinha. E não é coincidência que isso acontece nas tarefas mecânicas. Tem uma razão para isso. E ela explica que forçar uma ideia costuma não funcionar muito bem. Tem uma coisa que acontece às vezes comigo que eu acho muito curioso. Eu fico dias às vezes tentando procurar um tema para um vídeo aqui pro canal, aí não aparece nada, eu não consigo encontrar nenhuma ideia que eu goste para fazer o vídeo. Aí eu desisto, vou fazer outra coisa, desencano um pouco de ficar pensando em vídeo e do nada, 3, 4 dias depois, a ideia aparece praticamente pronta na minha cabeça. Como se minha cabeça estivesse trabalhando ali em stand-by
mesmo sem eu estar pensando na ideia. E é exatamente isso que acontece. Quando você para de forçar uma coisa, parece que o cérebro funciona melhor e a ideia aparece prontinha na cabeça. Acontece muito isso comigo. O cérebro continua processando por baixo, conectando as informações, ligando uma coisa na outra. É uma parada muito louca. E quando ele termina o trabalho, ele te manda o resultado prontinho. Só que a gente não tem mais o costume de deixar isso acontecer, porque a gente não consegue mais ficar só com os próprios pensamentos. A gente quer tudo para agora, a gente quer a resposta para agora. Aí a gente vai lá e força, e não rola assim. Aí a gente se frustra, acha que não tem capacidade, que não tem criatividade, quando na verdade a gente só precisava deixar a nossa cabeça descansar e deixar o cérebro fazer sozinho a parte dele. Então, se as melhores ideias aparecem quando a gente para de procurar, a pergunta é: como a gente faz para proteger esses momentos no mundo que faz de tudo para preencher cada espaço do seu dia? E eu não vou falar aqui para você meditar, para você fazer qualquer coisa do tipo, porque eu também não faço isso. O que eu tô tentando fazer é uma coisa bem simples, é resistir ao máximo, pegar o celular em qualquer momento que eu fico parado. Fila do mercado, ir no banheiro, semáforo, esse tipo de coisa, eu tento evitar pegar o celular. É muito difícil e eu tô lutando ao máximo com isso. Às vezes eu vou pro trabalho sem colocar nenhuma música, eu fico só escutando o barulho dos carros, o barulho da rua, e são 5 minutos aqui, 10 minutos ali, 20 ali, que no final do dia já dá uma boa quantidade de tempo que o seu cérebro ficou sozinho, só processando informação que você precisa processar para ter mais ideia, para resolver problema. E o que eu tô percebendo ao longo do tempo é que quanto mais minuto eu ganho de tempo para o meu cérebro ficar sozinho, mais eu consigo organizar as ideias e mais os meus projetos começam a sair do papel. No caso, os meus vídeos aqui pro YouTube. E a gente trata o tédio como se fosse um problema, mas talvez seja o recurso mais escasso que a gente tem hoje em dia, porque todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso a informação, estímulo o tempo todo, mas quase ninguém tem silêncio. E talvez nesse silêncio é que mora a diferença. E eu só queria agradecer demais se você assistiu esse vídeo até o final. Tem vídeo toda terça-feira aqui no canal, então nos vemos na próxima terça-feira. Tamo junto, um abraço e tchau!